Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, vamos dando continuidade às reflexões que o nosso catecismo faz sobre as relações entre Jesus e a lei mosaica, a lei antiga. Já tivemos a oportunidade de falar que a palavra Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Muita gente traduz Torá como se fosse lei. Torá não é lei, Torá é ensinamento. Tanto que no livro do Êxodo, por exemplo, tem a libertação do Egito. No livro do Gênesis tem a narrativa da criação do mundo. Então, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, não trazem apenas os mandamentos e não trazem apenas as outras leis complementares que constituíam o cerne da organização do povo, seja na vida social, política e mesmo cultural do povo. De qualquer maneira, a Torá é o cerne da Bíblia para um judeu piedoso, isso até os nossos dias. Havia nos tempos de Jesus várias escolas de rabinos ou de doutores da lei, de grandes mestres, que interpretavam detalhes da lei, sobretudo controvertidos, né, segundo uma determinada regra hermenêutica ou de interpretação. E Jesus apareceu aos olhos de muitos dos seus contemporâneos como um rabi. Ele várias vezes nos evangelhos é chamado assim, como um mestre. E nós estamos no parágrafo 581. Com frequência, de fato, Jesus contra-argumentava usando detalhes da lei. Aliás, uma coisa curiosa que o Papa Bento fala, quando ele analisa, não sei se todos sabem, o Papa Bento escreveu como teólogo 3 obras, ou uma trilogia, se preferirem, em que ele analisa a pessoa e a missão de Jesus de Nazaré. E ele até termina, ou melhor, faz um prefácio dizendo: estas obras que eu estou escrevendo aqui agora não fazem parte do meu magistério pontifício, de modo que eu a submeto à crítica dos meus colegas teólogos que podem criticar à vontade. Foi uma coisa surpreendente, porque não é nada comum que um Papa escreva como pessoa privada e desvinculando aquele escrito do seu próprio magistério. Mas, de qualquer maneira, ao analisar o debate entre Jesus e o diabo nas tentações do deserto, o Papa Bento diz que parece ser o debate entre 2 especialistas na Escritura, entre dois exegetas, entre 2 rabis, porque o diabo dizia para ele: se és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito na Bíblia, né? Ele mandará os seus anjos para que não tropeces em alguma pedra. E Jesus respondia: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, o diabo usava a Bíblia. O diabo usou a Bíblia para tentar o próprio Jesus. Isso é uma coisa muito importante da gente ter presente. Eu me lembro uma vez que eu estava numa reunião de oração e, de repente, alguém usa da oração para alfinetar o colega que estava também por ali. E como eu conhecia a situação, eu percebi claramente, o cara estava usando da oração para cutucar o outro, né? Quer dizer, o Espírito Santo aí passou longe dessa oração. Então, é possível a gente usar a Bíblia para agredir os outros? O diabo deu um exemplo sobre isso. Pois bem, então Jesus sabia argumentar também a partir da Escritura, mesmo quando se tratasse de adversários. E aqui adversários eu estou falando não adversário inimigo, né? Alguém que está argumentando, que não está entendendo direito. E muitas vezes isso acontece conosco, por exemplo, em sala de aula na teologia, é normal que o aluno cite a Bíblia numa direção e que o professor tenha que contra-argumentar com a Bíblia em outra direção até chegar àquilo que realmente é a síntese do pensamento católico.
Então, com frequência, Jesus argumentou nessa linha de interpretação rabínica da lei. Ao mesmo tempo, porém, Jesus só podia chocar os doutores da lei, já que não se contentava em propor a sua interpretação em grau de igualdade com os deles, porque Jesus ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas, como dizia o próprio povo. Isso está em Mateus 7, 28 a 29. Então, em Jesus, a mesma palavra de Deus que tinha ressoado no Sinai para que Moisés a escrevesse, ela se faz presente de novo, ela se faz ouvir de novo no Sermão da Montanha e particularmente no comentário das Bem-aventuranças. Repito o que eu já disse em programas anteriores. Essa palavra de Jesus não revoga a lei antiga, mas a cumpre nos detalhes, fornecendo de modo divino a interpretação última dessa mesma lei. Então, é o que nós comentamos no último programa. Jesus, no Sermão da Montanha, várias vezes, ele toma a lei antiga e diz: ouvistes também o que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo. Mateus 5, 33, 34, por exemplo. Então, é justamente com essa mesma autoridade divina que Jesus desabona certas tradições humanas dos fariseus que invalidam a palavra de Deus. Já citei alguns exemplos em programas anteriores, como, por exemplo, consagrar os próprios bens para usar aquilo como desculpa de não poder mais ajudar os pais idosos, porque os meus bens foram consagrados. E de colocar minúcias da lei acima do seu cerne, que é justamente o bem da pessoa humana. E aí nós chegamos ao parágrafo 582. Indo mais longe ainda, Jesus cumpre a lei a respeito da pureza dos alimentos, tão importante na vida diária judaica, revelando o seu sentido pedagógico por uma interpretação divina. Tudo que de fora entra do homem não pode torná-lo impuro. Assim declarava puros todos os alimentos. O que sai da pessoa é que a torna impura, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções. Isso está em Marcos 7, 18 a 21. Uma vez, eu ainda não era nem seminarista, e comia numa pensão lá em São José dos Campos, estava eu com um amigo, os dois com a Bíblia em cima da mesa, e comendo, e aí, de repente, a gente percebeu que tinha um rapaz que olhava, e lá pelas tantas ele não se contenta e se levanta e cita lá uma passagem bíblica e manda a gente abrir. Eu já falei para o meu amigo, olha, carne de porco. Nós estávamos comendo carne de porco. E aí eu disse, pois é, meu querido, mas acontece que Jesus disse que não é o que entra pela boca que mancha a pessoa, é o que sai da boca. E com isso ele declarava puros todos os alimentos. Ele ficou muito bravo, dizendo que no livro do Apocalipse ainda havia a proibição de certos alimentos, e terminou dizendo, o templo de Deus é sagrado, e quem profanar o templo de Deus, Deus o destruirá. E Jesus, acabo de receber uma praga. Alguém dizendo que, porque nós estávamos comendo a carne de porco, nós seríamos destruídos. Então vejam, Jesus, ele vai entrar de cheio, dizendo, é preciso ficar no espírito da lei. Então não é o que entra pela boca que mancha o homem, mas aquilo que sai do coração. E com isso ele declarava puros todos os alimentos. Agora isso, para os seus contemporâneos, era um escândalo, porque as regras de pureza alimentar eram parte essencial da vida do povo, enquanto que Jesus está interessado muito mais nas regras de pureza interior. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza hoje e sempre à vida eterna. Amém.